Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E falaremos agora sobre um aspecto da engenharia civil, a área de execução de obras. Estão aqui para conversar sobre isso o Sérgio Simbol, que é engenheiro civil, pós-graduado em marketing, diretor comercial da Setter Construtora Limitada. E o José Luiz Caetano, engenheiro mecânico, que é sócio proprietário da Semen Engenharia e Construção. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação inusitada, a respeito do trabalho do profissional. Eu acho que a gente pode começar alguma coisa como uma tendência de profissão, né? Então, desde pequeno eu sempre gostei da engenharia, de ver obras. Os presentes eram bloquinhos de montar, presente de Natal. E me lembro assim de conhecer, sair, eu gostava muito de sair na redondeza da minha casa, que era um bairro que estava em construção, e entrar nas obras assim, e começar a admirar. E naquela época, escoramentos de laje eram com eucalipto. Ainda se usa um pouco, mas hoje com menos atuação, né? Então, eu entrava nas obras e via aquele monte de escoras de eucalipto e imaginava uma floresta, enfim. Então, é uma coisa que você vai admirando, vai tendo a curiosidade e vai definindo o teu caminho aí para a engenharia, né? Então, esse aspecto é muito interessante na área de orientação profissional, porque na visão que temos da escolha, a escolha sempre começa assim. As pessoas criam uma cara da profissão, imaginam uma cara. De repente, entrando numa obra e vendo aquilo, de repente faz uma floresta e vou relacionando com um profissional. E esse sempre é o ponto de partida de uma escolha. Não o ponto de chegada, mas o ponto de partida. Quer dizer, ninguém pensa a profissão pelas habilidades ou atividades realizadas no início, mas precisa conhecer depois, né? Engenheiro civil, execução de obras. O que é isto exatamente? O engenheiro de obras, efetivamente, é aquele que faz o acompanhamento da execução propriamente dita da obra, da construção. Então, é partido sempre do projeto. Você tem um projeto executivo, você tem um cronograma a cumprir, e você tem todas as etapas dentro dessa construção, onde começa, obviamente, dependendo do tipo de obra, você tem a terraplanagem, depois você tem fundações, depois você tem a parte de estrutural, as alvenarias e depois todas as atividades complementares, parte elétrica, hidráulica, enfim. E aí vem todas essas partes que o Caetano já começa a entrar na obra. Ele não entra no início, mas mais ou menos da metade para frente, as atividades de elétrica e hidráulica já entram. Então, mas antes de chegar aí, quer dizer, o engenheiro de obras, o engenheiro que executa obras, ele recebe o projeto, ele não faz o projeto, é isso? Para executar uma obra, ele não precisa ser o projetista. Ele executa projetos de arquitetura e instalações de terceiros. Ele não precisa ser ele pode ser simplesmente o executor. Pegar o projeto e fazer a elaboração dos serviços. E na hora que o Sérgio falou a entrada das instalações, eu, por exemplo, sou instalador. Eu faço instalações elétricas, hidráulicas e especiais. Nós entramos, sim, de uma forma pequena, mas nós entramos concomitantemente da civil. Por exemplo, as instalações provisórias da obra, quem faz é o instalador. Quer dizer, aquele barracão... Exatamente. Por exemplo, a entrada provisória de obra, normalmente você vai fazer uma reforma, uma construção. Você tem que fazer uma entrada provisória, né, que você já entra com um parceiro instalador, ligações de água, esgoto, que se for no caso de uma construção nova,
E durante o início das escavações, da parte de preparação ou demolições, nós fazemos as instalações provisórias. Fiação, um canteiro de obras, um vestiário, enfim. E a partir de um certo momento, que nem o Sérgio frisou, a atividade do instalador torna-se mais constante e mais presente. Mais efetiva. Ficando até o final da obra, onde você bate o interruptor, a luz acende, você vira a torneira, o registro da torneira liga e assim por diante. É isso. Então, esse engenheiro está sempre na obra. É aquele nominho que aparece nas placas das grandes construções. Não necessariamente o nome do responsável técnico é o engenheiro de obra. Sei. Mas o engenheiro de obra, diariamente, a gente chama de engenheiro residente. O engenheiro de obra é o engenheiro residente. E esse engenheiro, ele acompanha diariamente todas as etapas do trabalho, todas as fases, como eu já falei, acompanhamento de cronograma, e efetivamente está em cima das atividades para que elas sejam corretas e dentro de normas da ABNT, enfim, todos a parte de segurança é uma parte também muito importante. Do trabalhador. Do trabalhador, da obra em si, toda a parte também de legislação de segurança junto aos órgãos públicos. Enfim, o engenheiro de obra é aquele que é o dia a dia de acompanhamento efetivo da obra. Mas ele também negocia com os órgãos públicos se tiver algum problema, não? Depende, não existe uma negociação. Ele pode provavelmente, numa visita da prefeitura, fiscais e tal, fazer o atendimento. Sei. Mas não é uma função específica do engenheiro de obra. Ele pode fazer essa interface, na realidade, né? Com órgãos ou departamentos, uma BITSE, enfim, uma série de coisas. O que eu queria alertar, o engenheiro de obra, além de ele ser um profissional que tem que estar sempre ter o cuidado de cumprir um cronograma, ele tem que ser, acima de tudo, um gestor. Por quê? Porque ele vai ter que gestor e até um psicólogo. Porque na realidade, é muito interessante isso, porque na realidade você vai trabalhar com o cliente, com o coordenação, com o engenheiro civil, com vários outros empreiteiros do nível de um instalador. Eu faço elétrica e hidráulica, mas vai ter um empreiteiro de pintura, um empreiteiro de azulejo, um empreiteiro de sprinkler, que é outra atividade, ar-condicionado, enfim. São vários outros integrantes da obra que você tem que ter uma harmonia. Porque se você não conseguir ter essa harmonia entre todos perdem. A relação interpessoal do engenheiro de obra no canteiro é muito importante. Então, o Caetano até lembrou de uma coisa importante, eu ia até comentar isso. Você precisa ser até um pouco psicólogo para lidar com conflitos dentro da obra, porque existem conflitos. Você está pressionado por prazos, principalmente, custos que você precisa ficar em cima disso, e gerenciar, como o Caetano falou, essa gestão de obra com, sei lá, eventualmente, dependendo do tamanho da obra, você tem 50, 70 pessoas trabalhando. Operários, trabalhadores. E não é só operários, você tem os fornecedores, você tem os outros engenheiros que você se relaciona de outras atividades. Então, você tem que ter essa parte, digamos, de relação interpessoal desde o servente, passando todas as etapas até chegar ao teu cliente também, porque o teu cliente você também atende. Se o cliente vai na obra, ele vai conversar com você. Então, a linguagem com o cliente é uma e a linguagem com o pessoal de obra é outra. Então, você precisa ter mais ou menos esse jogo de cintura, esse domínio, para conseguir se relacionar e conseguir andar com a obra em harmonia. Ele também é o que coordena os métodos que vão ser utilizados, construtivos, ou isso já vem delimitado no projeto? Método construtivo, eu diria que o projeto ele dá um parâmetro, né? A laje vai ser desse jeito ou desse jeito? Não, isso já vem pré-estipulado. Por exemplo, no meu caso, você vai fazer uma rede de água quente com um determinado material. Eventualmente, se tiver uma alternativa do material que atenda com segurança e qualidade, nós de campo podemos propor ao
projetista ou ao cliente uma alteração de material, mas a diretriz é dada pelo projeto. Nós somos baseados em projeto. Nós precisamos de um projeto para seguir. Sem projeto você não consegue. Ou até pode conseguir, mas não é a melhor forma. Mas, assim, é uma receita. Tem um dado importante que a gente em obra a gente aprende. Necessariamente, assim, o projeto é para a gente um norte, é um balizamento. Porém, fisicamente, nós no campo temos a possibilidade e criamos N opções de você viabilizar aquele objetivo de uma outra forma. Eu posso chegar ali, por aqui, ou posso dar a volta. De repente o projeto fala, nós temos que chegar ali, então vou dar a volta pela esquerda e chegar. No campo, acho que este é o melhor caminho. E a gente tem essa possibilidade desde que mantenhamos a qualidade, a segurança e a efetividade do sistema. E por que também escolher outros caminhos, complementando o que ele está comentando? De repente você tem interferências dentro da obra que o projetista no escritório não tinha previsto. Então, existem essas mudanças no meio do trajeto para que você consiga ultrapassar esses obstáculos, né? Eu vi numa casa grande que foi construída que previa-se aquela máquina que batistaca, né? Batistaca, e previa um determinado lugar, só que naquele lugar eles acharam um poço antigo que estava coberto, né? E tiveram que mudar, eu não sei porquê, tiveram que alterar esse lugar porque ali não dava, né? Não sei se era muito profundo, o material era muito... E isso é o engenheiro de obras ou volta para o projetista? Não, na verdade, a identificação da dificuldade do problema é visualizada pelo engenheiro de obra. E normalmente, você consulta e passa este problema para o projetista. Até porque o exemplo que você deu é estrutural. Se for, por exemplo, uma rede de esgoto mais ou menos por causa de problema de caimento, mas uma rede que não necessite de diversificação, de variação de caimento, você simplesmente pode alterar e depois, no final da obra, a gente tem um negócio chamado as-built, que você pega o projeto original e todas as variações, modificações, você assinala e aí você apresenta para o teu cliente, devolve para o seu cliente como conforme construído. A ideia que os jovens têm da engenharia em geral, da civil, que é uma das mais conhecidas, é que ele faz muita conta e aplica muita física, né? No cálculo, não estou falando da física, né, que está inerente ao processo. O engenheiro de obras é aquele que faz muita conta, pensa na física, numérica, pelo menos? Fazer conta sempre se faz conta. Sei, mas contas complexas? Não. Mas as coisas já vêm, em termos de projeto, já meio que prontas para você executar. Existem algumas contas que você faz, alguns cálculos que você faz, mas nada assim absurdos de você ficar no escritório calculando, no escritório de obra que eu quero dizer, né? Calculando. Não é assim, não. Você mais operacionaliza aquilo que você recebe de projeto e faz a execução em cima disso. Na realidade, assim, há alguns anos, algumas décadas atrás, eu como engenheiro de obra estaria com 5 canetas aqui e um escalímetro. Na realidade, hoje a gente não precisa... Escalímetro que seria? Escalímetro é uma régua que você, com vários tipos de escalas, Sei. Um para 100, um para 50, no qual você faz a verificação e medição do projeto. Tá? Na realidade, a gente não precisa, o engenheiro para ser de obra, ele não precisa ter o domínio total de matemática, nada assustador. Você tem que ter um bom senso, coisas básicas e procurar tabelas. Hoje a gente tem tudo tabela, tudo tem programa hoje. É muito dinâmico, até para facilitar a vida de quem está no campo. Você não pode, no campo, perder muito tempo fazendo a parte burocrática, entendeu? É isso. E a evolução tecnológica nesse nosso período de faculdade até aonde nós chegamos hoje com a atividade profissional, as mudanças foram brutais, né? Não só
no mundo todo, mas a engenharia especificamente, principalmente de obra, também mudou bastante. Então você tem hoje ferramentas que te auxiliam muito mais e facilitam, né? E com essa facilidade vem a responsabilidade da velocidade em cima de prazos. São cada vez mais curtos. Mais eu curtos, imagino. Como sempre. a dinâmica da sociedade atual. Exatamente. Você já Acompanha a entra mesma na obra coisa. hoje atrasado. Já entra atrasado. É uma piada que você podia ter contado no início. Mas do decorrer as coisas vão acontecendo. Você já entra atrasado na Já obra. entra atrasado. Você não assinou o contrato, mas você já está atrasado. O pessoal chega e diz, quando começa a obra? Ele falou, já começou. Isso é verdade. Quer dizer, tem um atraso previsto. Já. Em geral, para quem contrata uma reforma, o cálculo é o dobro do preço e o dobro do tempo. É uma máxima que se tem em pequenas reformas, claro. Sim. Mas hoje você não pode se dar esse luxo. Não dá. Você, dentro do seu cronograma, você já tem que inscrever algum tipo de imprevisto, porque isso ocorre. Se chove inerente, muito, isso inerente, interfere. exatamente. E tentar manter principalmente os custos que foram no início. E ele pode trabalhar num edifício enorme, como a construção de uma casa, é isso? Uma reforma, sim. Uma reforma de uma casa. Sim. E tem um detalhe também, que só complementando o Sérgio, o negócio de prazo. Existe, nesses últimos tempos, o fornecedor não tem estoque. Então, por exemplo, antes Just in time, é isso? Tipo assim, olha, estou precisando de X metros de cabo EPR, por exemplo, sei lá, um cabo específico. Uma semana, 15 dias, depende do material, isso realmente é um complicador na obra. Por isso, assim, além de ser um gestor e psicólogo, ele tem que ter um bom planejamento. Esse é o segredo de uma boa obra. E por que um administrador não pode ser esse engenheiro de obra? Vocês estão me contando que ele é um gestor. Sim. Gerencia recursos humanos, recursos materiais, tem um projeto, né? Mas eu nunca vi escrito administrador residente. Não, porque você já é também um administrador. Tanto é que uma pós-graduação habitual do engenheiro civil é depois fazer administração de empresas. E que você faz, inclusive, que é um benefício, se não me engano, pelo menos na minha época, era em 2 anos você fazia, 2 ou 3 anos, se não me engano, mas acho que são 2 anos. Você terminava engenharia civil e já fazia administração. Já era... Bom, isso era quase todos os engenheiros, exatamente. Né? Não era especificidade do civil, né? Como é que o engenheiro mecânico vira um executor de obras? Não está no curso dele, ou está? Não está. Na realidade, assim, eu entrei na faculdade e meu primeiro estágio foi numa empresa de equipamentos industriais. Eu trabalhei 2 meses. Então, assim, é interessante, né? Mas eu acho que eu queria mais. Meu segundo estágio foi numa empresa instaladora, que é uma empresa que há 40 anos atrás era uma empresa muito bem conceituada, que era a PEN Engenharia, né? E meu primeiro trabalho foi dobrar planta. Então eu pegava as plantas no formato a zero. Então eu sentia aquele cheiro o dia inteiro dobrando planta. Falei, um dia eu vou executar. E eu acabei tomando gosto pela diversificação de atividade. Essa empresa, ela fazia muita instalação, só elétrica e hidráulica, não construía, pegava sempre a parte civil de outras empresas. E eu acabei me identificando muito com o trabalho, com os materiais e principalmente o fato de estar fisicamente na obra. E a minha primeira obra foi no Hotel Maxud Plaza. Primeira obra, a interface entre estágio, estagiário e efetivação como engenheiro. Então, sim, eu acabei tendo um prazer e eu me identifiquei muito com essa diversificação. Adoro obra, adoro. Acho que eu seria muito infeliz se eu não tivesse com obra. E estou aqui, feliz da vida. Muito bem. A gente pode imaginar, naquele seu exemplo de pequeno, gosto de brincar com blocos, de montar casas. Na verdade, isso não é engenheiro civil, né? Quer dizer, é um engenheiro civil de obra, né? Essa é uma relação que se faz, né? Mas se conhece pouco. Em geral, vai fazer engenharia civil ou vai repensar, né? Isso acontece com muitas profissões, né? De repente, uma brincadeira vira uma profissão. Por quê?
De repente, porque é uma ação do grupo que convive, que identifica, isso aqui é engenheiro, né? Seu ambiente, né? Este é um ambiente que participa, né? Se numa nossa sociedade, se uma menina brincar disso, vai se falar, não é brinquedo de menina, né? Quer dizer, você tem uma ação social. Vamos falar do curso. O curso de engenharia civil forma, de fato, um engenheiro de execução de obras? Ele dá a base. Ele dá a base. Obviamente é muito importante fazer, não há dúvida, mas uma coisa que eu acho muito importante é o estágio junto com a faculdade. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei a fazer estágio já logo no segundo ano de faculdade. Então, eu comecei a ver algumas atividades dentro da obra que eu fui aprender na faculdade 1 ou 2 anos depois. Então, eu já tinha visto na prática alguma coisa que na teoria eu ia aprender depois. Então, fica mais fácil, porque eu já tinha uma visualização, né, do que era na prática e depois na teoria. Então, você aprende, obviamente, não há dúvida, e ele te dá toda a base técnica, inclusive os cálculos que você fala, engenheiro de fazer conta e tal, é na faculdade. E você tem os 2 anos iniciais de fundamento. Exatamente. E aí o estágio te dá depois aquela visualização de tudo aquilo que você aprendeu. Só complementando o que o Sérgio falou, o estágio eu acho que realmente é muito importante. Essa vivência física é muito importante, até para ver se é isso que você quer. Porque assim, no meu caso, o estágio me lançou para a construção civil. Pode ser que em alguns casos eu fale, opa, meu negócio não é obra, meu negócio é projeto, meu negócio é cálculo, entendeu? Então acho que é importantíssimo o estágio quanto antes. Imprescindível, eu diria. O engenheiro é capaz de construir uma parede aprumada, como se diz? Ele precisa saber fazer isso? Seria bom ele saber fazer, mas normalmente não sabe por causa da falta de prática. Mas ele sabe como deve ser feito. Sei, ele sabe ver se está correto. Se está aprumada. Aprumada se está retinha. A habilidade, eu acho que já não é eu acho ele não muito precisa difícil. saber Não. Fazer não, mas ele tem que saber como tem que ser feito. Certo. Agora, o instalador tem essa condição. Por exemplo, você vai fazer uma rede, uma tubulação, por exemplo, ou fazer uma fiação. Eu, como instalador, consigo fazer. Fazer uma fiação, montar um quadro, fazer serviços pequenos, de pequenos reparos. Eu, como instalador, algumas coisas eu consigo fazer. Diferente, talvez, do Sérgio, da civil, que talvez seja um pouco mais complicada. No meu caso, às vezes é um pouco mais simples. Então, às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Mas o curso ensina isso, não? Não. Foi na prática. É o estágio, é curiosidade. Acho que a curiosidade é também um elemento sensacional para você ter êxito na tua profissão. Por exemplo, no caso do Caetano como instalador, ele não teve uma aula de como se monta um quadro elétrico. Como eu não tive uma aula de como se faz uma parede, né, ou se chapando massa, eu não tive essa aula. A gente aprende quais são os elementos, a composição de tudo, dos insumos, o cálculo de consumo, tudo isso você aprende. O cálculo da massa. Isso, o cálculo de consumo de massa, o cálculo de consumo da alvenaria. Eu pensei em a quantidade de cimento que vai numa massa. Isso, chama isso de consumo. Consumo. Traço, Pensei que era grana. Não, consumo é o consumo. Sei. E o traço também das argamassas, são diferentes umas das outras. Tudo isso você aprende. Agora, a parte mesmo física de você levantar uma parede, isso na faculdade você não aprende. E é muito difícil fazer, né? Porque já tem o pessoal especializado para fazer isso. Que são os pedreiros. Exatamente. Oficiais. Isso, né? Exatamente. Eu soube de alguns cursos de engenharia civil que tem um canteiro de obras para as pessoas subirem uma parede, experimentarem alguma instalação. Muito interessante. Eu acho que mais na área técnica, né? Pode ser. Faculdade eu não sabia, não conhecia.
Falemos um pouco do mercado. Como é que anda o mercado para este profissional? Vivemos uma crise atingida, né, na área civil muito profundamente nas grandes construtoras. Estamos aí com o Lava Jato mostrando isso, né? O Odebrecht, o OAB. Como é que anda, né, esse mercado para esse profissional hoje em dia? E qual é a perspectiva, vamos falar assim? De uma maneira geral, historicamente, a construção civil ela é oscilante. Ela tem, o gráfico dela é assim, períodos bons, períodos ruins. Esse que nós estamos passando agora é um período ruim, isso para uma economia geral, não só para a engenharia civil. Então, a economia está bem, a engenharia civil está bem. A economia está ruim, a engenharia civil também cai. E os empregos estão concretamente relacionados a isso. Interligados. Sem dúvida. E a construção civil hoje é uma atividade que, se não é a maior, é uma das maiores que engloba a atribuição de trabalho, né? Tanto é que nós estamos com quase 14 milhões de desempregados. Boa parte desse contingente é da área de construção civil. Porque você para os investimentos, né? Então, não sai tantos prédios como saiu há anos atrás, enfim. Está desaquecido, mas a gente está começando a sentir uma melhora agora. E a tendência é melhorar. Existe a tendência de melhora, porque senão para tudo, né? Apesar das eleições do ano que vem. Isso afeta a construção? Existe um certo cuidado e uma observação maior do investidor. Do investidor principalmente, e também dos próprios construtores, em termos de lançamento e tudo. Mas não se pode parar, senão o Brasil para. A construção civil é o que leva o Brasil em termos de crescimento. Porque quando você fala em crescimento, você fala em obras, principalmente de infraestrutura, não só residencial, parte de energia, tudo envolve construção civil. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.